Opa, galera, beleza? Estamos de volta com mais um tutorial sobre a atualização do Automatizador Pro, versão para MT4, dessa vez para a versão 2.60. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clica no sininho de notificações para sempre ficar por dentro das novidades e novos vídeos que forem sair aqui no canal. Então bora para a explicação do vídeo. Então nós tivemos algumas melhorias e atualizações que foram feitas no Automatizador, em cima das sugestões que foram deixadas lá no nosso canal de sugestões do Telegram, para quem é assinante do robô. Foi adicionado então o indicador Commodity Channel Index, o CCI, o oscilador estocástico e também o Relative Strength Index, que é o RSI. E também foram adicionadas algumas estratégias na média móvel. Então, antes nós tínhamos somente o indicador customizável, média móvel universal. Agora nós já temos CCI, estocástico e RSI também. Eu vou passar aqui explicando a configuração de cada um. Então, eles foram adicionados aqui embaixo, na aba de configuração dos indicadores. O primeiro que nós temos aqui, então, é o CCI. Nós temos o período, a aplicação de preço dele, o sobrecomprado e o sobrevendido, os níveis do CCI. Então, vamos lá, na configuração aqui de estratégia fora. Então, fora do CCI, ele vai dar sinal de venda quando o CCI fechar acima do 110 ou sinal de compra quando fechar abaixo. Na estratégia de fora dentro, então, quando o CCI fechar fora, acima do nível sobrecomprado e fechar abaixo do nível sobrecomprado, então ele vai dar um sinal de venda. Quando ele fechar abaixo do nível sobrevendido e voltar a fechar dentro do nível sobrevendido, acima dos menos 110, então no caso vai ser dado um sinal de compra. Na estratégia fora, dentro, fora, então ele precisa fechar fora, fechar dentro e fechar fora. E o sinal vai ser dado na direção do fechar fora. Então, por exemplo, o candle anterior, o CCI fechou acima do 110. No anterior, fechou abaixo do 110. No caso, então ele fechou acima, fechou abaixo e voltou a fechar acima. Então, fechou fora de novo. Então, vai dar a entrada seguindo esses fechar fora. Então, na questão do sobrecomprado, seria um sinal de compra. Na questão do sobrevendido, seria um sinal de venda. O dentro filtro, então, quando o CCI estiver entre os dois níveis que vocês configurarem, ou seja, abaixo do sobrecomprado e acima do sobrevendido, o CCI autoriza tanto compra como venda. Fora como filtro, então, quando ele estiver abaixo do nível sobrevendido ou acima do nível sobrecomprado que vocês configurarem, o CCI permite compra e venda. Na questão do oscilador estocástico aqui, então, nós temos os períodos, a suavização, o método de média, a aplicação de preço dele e também os níveis de sobrecomprado e sobrevendido. Na estratégia aqui nós temos então cruzamento. Quando a linha principal do estocástico cruzar com a linha de sinal, ele vai dar a entrada em cima desse cruzamento. Cruzamento fora dos níveis, então quando esse cruzamento acontecer acima do nível sobrecomprado que vocês configurarem ou abaixo do nível sobrevendido que vocês configurarem, então ele vai dar o sinal baseado no cruzamento, desde que ele esteja fora dos níveis que vocês configuraram. Rompimento para fora, então quando as duas linhas do estocástico romperem para fora o nível sobrecomprado ou o nível sobrevendido, então vai ser dado o sinal nessa configuração. Retorno para dentro, então quando as duas linhas estiverem acima ou abaixo do nível de sobrevendido e voltarem a fechar, no caso, entre esses níveis que vocês configuraram, então vai ser dado o sinal nesse sentido. Fora dos níveis, aqui vai ser então quando estiver fora dos níveis e a linha principal do estocástico estiver acima da sinal, vai ser dado compra. Quando estiver abaixo do nível sobrevendido ou acima também, desde que esteja fora dos níveis que vocês configurarem, e a linha principal do estocástico estiver abaixo do sinal, então vai ser dado um sinal de venda. Então, fora dos níveis, linha principal do estocástico acima da sinal, compra, linha estocástico principal abaixo da do sinal, venda. E também temos a opção fora dos níveis como filtro. Então, quando o estocástico estiver fora desses níveis como filtro, então ele vai deixar fazer tanto compra como venda. Também tivemos aqui o índice de força relativa, o RSI, também foi adicionado. Temos aqui o período, a aplicação de preço dele, sobrecomprado e sobrevendido também os níveis. Temos aqui o toque nos níveis, então quando tocar no sobrecomprado ele vai vender, quando tocar no sobrevendido ele vai comprar.
Temos também a estratégia de rompimento dos níveis, então quando ele vir de baixo para cima e romper o 80, ou quando ele vir de cima para baixo e romper o sobrevendido para baixo o 20, vai dar sinal. O retorno nos níveis, então o RSI está acima do 80 e volta a fechar abaixo, então do nível sobrecomprado de 80 aqui, então ele vai dar sinal, ou ele está, por exemplo, abaixo do 20, que é o nível de sobrevendido aqui, e ele voltou a fechar acima, então nós temos o retorno dos níveis. Temos também o rompimento do nível sobrecomprado. Aqui ele vai trabalhar de forma semelhante a uma média móvel e um candle. Quando estiver acima, então, vai dar compra, quando estiver abaixo vai dar venda. Então, nesse caso de rompimento do nível sobrecomprado, ele vai considerar somente esse nível de sobrecomprado. Então, digamos que vocês coloquem um nível de 50 aqui, então, que é o nível de 50, o meio do RSI. Então, quando ele vier de baixo para cima e romper esse nível de 50, vai ser compra. Quando ele vier de cima para baixo e romper o nível de 50, vai ser venda. Então, essas são as estratégias do RSI que nós temos aqui. Lembrando, galera, eu também vou deixar na descrição o link do nosso canal do Discord e do Telegram, onde é que vocês podem ficar sempre por dentro e acompanhar as novidades que a gente for lançando. Voltando aqui, nós temos então a média móvel, onde é que a gente também adicionou novas estratégias. Então, nós temos o fechamento, antigo filtro, que era o que tinha nas versões anteriores ali do Automatizador Pro, que era como filtro, se estiver acima da média permite compra, se estiver abaixo da média permite venda. Agora nós temos então essa daqui, além de como filtro, ela funciona como um sinal também. Temos também a opção de inclinação, então ele vai olhar os últimos 3 candles do indicador de média móvel. Se os últimos 3 candles a média móvel tiver ascendente, vai dar sinal de compra. Se nos últimos 3 candles a média móvel tiver descendente, ou seja, para baixo, vai dar sinal de venda. Além disso, temos também a estratégia de rompimento agora. Então, quando o candle abrir abaixo da média móvel e fechar acima, vai ser um sinal de compra. Quando ele abrir acima e fechar abaixo da média móvel, vai ser um sinal de venda. E temos também a estratégia de distância. Então, por exemplo, se vocês configurarem aqui 100 pontos de distância, toda vez que o preço subir 100 pontos acima do valor da média móvel, ele vai dar um sinal de compra. Quando ele descer 100 pontos para baixo da média móvel, ele vai dar um sinal de venda. Vocês podem inverter isso para quem quiser operar retorno na média móvel, né? Simplesmente aqui em cima, vindo na opção de como sinal, colocar aqui como sinal invertido, então vocês conseguem inverter o sinal dessa estratégia. Na parte de indicadores foi isso que teve melhorias. Na parte do gerenciamento de alvos financeiros, então, foi adicionado o máximo de lucro todas as posições para cada 0,01 de lote aberto. Então, digamos que o meu lote total das minhas operações seja de 0,5. Então, se eu colocar aqui 0,10, então ele vai considerar 0,10 centavos para cada 0,1 de lote aberto. Então, se eu tenho 0,05 de lote aberto no total, vai ter que ser 0,10 vezes 0,5, ou seja, 50 centavos de lucro em todas as operações abertas, aí ele fecha tudo. Para perda é o inverso, se tiver 0,5 de lote aberto e eu colocar aqui menos 0,10, então 0,10 aqui, então quando somar 50 centavos de perda em todas as operações, então ele vai acabar fechando todas elas. Isso serve para quando vocês utilizarem grid e, por exemplo, antes a gente tinha somente o máximo de lucro por as operações. Então, se a gente colocasse um valor alto aqui para 0,01, demoraria para atingir. E depois no grid, quando fosse abrir muitos lotes, acabaria ficando um alvo bem curto, né? Então, por isso foi adicionado isso daqui dinamicamente de acordo com o volume aberto. Vocês conseguem definir agora um alvo para cada 0,01 de lote aberto. O máximo de lucro por operação foi solicitada a opção de ter por porcentagem também. Então aqui nós temos a opção de, por exemplo, quando uma operação bater 1% de lucro em cima do saldo da conta, vai fechar essa operação. Quando uma operação aqui bater 1% de perda em cima então do lucro da conta, vai fechar essa operação também. Então, isso daqui é outra melhoria que foi adicionada aqui. Eu também acabei separando os parâmetros de Take Profit e Stop Loss. Antes a gente tinha eles unificados. Aqui é por uma questão de melhorias futuras que eu vou fazer aqui, então eu vou precisar separar isso. Então, nós temos aqui os alvos. O Stop Loss, nós temos, então, agora a unidade medida individual para ele e a configuração da distância aqui. E também para o Take Profit, nós temos aqui, então, a unidade medida dele
e também a configuração de distância dele aqui. Nas melhorias que foram implementadas nessa atualização seria isso. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar tanto no nosso canal do Discord, no nosso canal de suporte do Telegram ou aqui também no vídeo. Então vocês podem deixar aqui nos comentários as suas dúvidas que a gente responde assim sempre que possível. No vídeo de hoje seria isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.